querida, sejam bem-vindos, bem-vindas ao canal Chama Gêmeas Conexão Astral. Eu sou Priscila Pires, responsável por esse canal, e aqui eu sempre trago conteúdos relacionados ao autoconhecimento, despertar espiritual, ascensão da sua alma, principalmente para as pessoas que estão em conexões amorosas, em relacionamentos. E aí nós temos conexões de chama gêmeas, conexões de almas gêmeas e conexões kármicas. Mas aqui no canal eu sempre trago muita explicação a respeito das conexões de chama gêmeas e almas gêmeas, que tem aí algumas especificidades, né? E foi onde eu me especializei. Mas, à medida que o tempo vai passando e a gente vai ampliando a visão, né? Expandindo consciência, eu fui percebendo a importância também de trazer informações a respeito das conexões que estão nesse nível, né, nesse setor de conexões apenas kármicas, porque elas também precisam de muita cura. E sempre antes de você conhecer a sua chama gêmea ou a sua alma gêmea, normalmente você passa aí por relacionamentos kármicos. E quando você conhece sua chama gêmea ou a sua alma gêmea, no início dessa conexão, a grande maioria tem karmas um com o outro para serem liberados. Não são todos os casais, mas muitos têm. Os mais jovens que estão chegando agora, a maioria não tem. Mas o pessoalzinho aí que está acima dos 40 anos, né? Que já teve aí outros relacionamentos, outras situações. É muito comum ter ainda karmas com o seu gêmeo, com a sua alma gêmea. Ou seja, perpassa, né? Todos os relacionamentos por essas condições, por essas questões de crenças limitadoras, traumas e bloqueios emocionais. Não somente as conexões de chama gêmeas e almas gêmeas. Então, eu tenho cada dia mais, né, tentado inserir um pouco aqui dessas outras conexões para estar trazendo uma visão de mundo, né, uma expansão de consciência em nível maior aqui para todo mundo que chegar ao canal. Por isso, eu peço você que deixe o seu like, comente, compartilhe, né? E se você gostou, acione o sininho, se inscreva se não for inscrito, ok? Então vamos lá, lembrando, pessoal, que a leitura é coletiva. Aí vocês sabem, nem tudo vai ressoar com todo mundo, mas o que eu sempre indico: pare um pouquinho agora, se conecte aos seus mentores e peça a eles que, quando eu disser alguma coisa que nessa leitura que for para você, você sinta, você perceba, acende aquela luzinha, ok? Porque aí você vai saber que durante toda a leitura vão ter alguns pontos que são mais específicos para você. Mas de toda forma, caso você não tenha esse hábito ou isso não aconteça, saiba que independente, você vai aprender alguma coisa aqui sim, tá ok? E hoje nós temos portal 77. Então eu pedi aqui a minha equipe espiritual, né? Que me atende aqui na hora de fazer a leitura das cartas, os ciganos, né? Maravilhosos, para trazer para nós aí informações sobre o portal, o que a gente pode entender dessa energia e, obviamente, aproveitá-la, né, de forma benéfica e saudável, ok? Então, vamos lá, vamos tirando aí, né? Vou tirar as cartinhas aqui para a leitura de hoje.
7 cartas, portal 77. Fundo do deck, Rainha de Paus, rainha conectada com a alma, com a sua verdade. Rainha do fogo, rainha impulsiva algumas vezes, né? De ações aqui assim, ligadas à alma, mas ações às vezes impulsivas na matéria. Vamos ver aí, né? Temos o imperador, um arcano maior. Acredito que nós já vamos começar conversando aí sobre o divino masculino, né? 10 de copas. Mais um arcano maior, o Papa. 7 de paus. Outro arcano maior, a morte. E que a gente sabe que representa a transformação. 7 de ouros. E 2 de paus. Temos 7 e 7 aqui. 2 sets. 7, 7. Deixa eu entender isso aqui. Bom, eu acredito então que vamos sim falar de conexões de chamas gêmeas. Bom, aqui nós temos um imperador, ou seja, nós temos um divino masculino, esteja ele num corpo feminino ou não. E esse divino masculino, ele tem de forma mais passiva, mais tranquila, com mais harmonia, com as emoções mais equilibradas. Tem observado, ó, que tem duas fadinhas, né? Tem observado, olhado, né? Assim, um pouco de fora, digamos assim, para a sua contraparte, né? O seu divino feminino. Mas não somente para o divino feminino, mas para ele em interação com esse divino feminino. Ou seja, olhando para a conexão. E a conexão está aqui representada pelo casal, né? E esse divino masculino está mais em paz, está com poder pessoal, né? Mais ok, mais tranquilo. Então ele olha e ele pensa no compromisso. Ele pensa nesse tipo de compromisso que existe entre vocês. E quando ele pensa, ele sente um desejo, sente uma vontade de dentro da sua alma, 7 de paus, de fazer um movimento, de seguir em frente e se transformar. Então, pessoal, como eu dizia, então nós temos aqui um divino masculino que está olhando com mais calma para a conexão, observando, né, os seus relacionamentos anteriores, os seus compromissos anteriores, o seu compromisso, o seu relacionamento com o seu divino feminino. E isso dá um impulso, traz um desejo de mudança, de melhora, em prol de colher frutos a partir de agora, agindo de forma diferente, buscando uma conexão melhor. Então, o que acontece? Existe, sim, da parte, né, do divino masculino, essa intenção de fazer diferente, de não trazer o que ele vinha trazendo, né, de crenças limitadoras, de padrões de comportamento de outras vidas. Eu quero tirar mais uma cartinha aqui para me esclarecer um pouco mais.
Aqui confirmou, né? Que ele deseja, ele quer essa união. Quer estar com essa rainha de paus ou com essa rainha de copas, né? Quer estar vivendo esse relacionamento, vivendo essa conexão. Agora eu pergunto, qual o porém aqui, né? Afinal de contas, a gente sabe que por mais que o divino masculino pense dessa forma, não existe na maioria das vezes, né? Uma ação dele na 3D que demonstre, pelo menos na maioria dos casos. Não para todos, é claro. Então, onde está o porém aqui? Por que que a conexão não acontece? Por que que o divino masculino não vai em direção ao divino feminino? Por que que ele não expressa o que ele sente e o desejo que ele tem? Preocupação. Em ter que esclarecer as coisas do passado. Interessante, né? Bom, aqui está dizendo que alguns divinos masculinos, muitas vezes, não buscam, não têm coragem para poder falar com seu divino feminino, estar com seu divino feminino, porque entende que vai ter que esclarecer, falar sobre as coisas que já passaram. E quando ele pensa nisso, e quando ele pensa também que muitas vezes pode ser que o que aconteceu no passado volte a acontecer no presente, ele então para o processo aqui, dá continuidade para a sua vida, mas não vai ao encontro do seu divino feminino. Então, o que eu estou trazendo aqui para vocês é o seguinte: muitas vezes eu faço leituras, eu trago conteúdos, né? Para esclarecer vocês sobre essa conexão. Então, quando nós vemos essa energia de uma ação positiva desse divino masculino, aqui nas cartas, a maioria das pessoas que assistem, a maioria, percebe uma coisinha aqui, outra ali, mas dificilmente vê uma ação efetiva do divino masculino. Uma ligação, buscando um encontro, querendo conversar, mandou alguma coisinha aí na rede social, dificilmente. Eu tenho certeza que você que está ouvindo aqui, está em conexão de chamas, na maioria das vezes, essa parte da leitura onde existe a possibilidade, na maioria dos casos não se concretiza. E isso traz uma dor, um sofrimento grande para o divino feminino. Por quê? É como se trabalhasse, chega num ponto que parece que a coisa vai acontecer, mas que precisa, sem dúvida, de uma decisão, uma atitude desse divino masculino. Mas ele não tem. E isso deixa os divinos femininos muito frustrados, tristes, desanimados, entendendo que deve até cortar essa conexão, que deve parar com tudo isso, né? Porque no momento da tristeza ou da raiva, né? Da chateação, da frustração, pensa-se dessa forma. De fato, eu tenho uma coisa para dizer para vocês, porque eu vejo a necessidade e a importância de ir quebrando as crenças limitadoras. Esse movimento que o divino masculino faz aqui não significa que ele vai aproveitar a oportunidade.
também não significa que isso vai acontecer por hora. Talvez isso seja para futuro. E aí, o que acontece? Numa leitura como essa, as pessoas criam expectativas. Porque o desejo é grande de estar com a sua contraparte. E essas expectativas deixam, normalmente, o divino feminino de coração partido. E não somente quando o divino feminino vem assistir uma leitura, mas quando existe, de alguma forma, alguma informação, seja uma intuição, seja um sonho, né? Seja alguém que chegou e falou alguma coisa relacionada ao seu divino masculino, que demonstrou que ele fez algo. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Digamos que existe um divino masculino que tem um relacionamento com... está namorando. E de repente esse divino masculino termina. E o divino feminino fica sabendo. Por estar numa conexão de chamas gêmeas, o divino feminino logo pensa: se terminou, é porque em breve estará comigo. Porque eu estou trabalhando para isso, eu estou fazendo tudo para isso, eu libero crenças, elevo minha vibração e tudo mais. É nesse momento que o divino feminino cria uma ilusão. E essa ilusão, ela só acontece porque você sabe que está numa conexão de chamas gêmeas. Porque eu tenho certeza que se você tivesse em outro relacionamento kármico, desses que você já pode ter vivenciado, mesmo que você goste muito da pessoa e terminou e tudo mais, e de repente vê que essa pessoa que você gosta terminou um relacionamento, eu acredito que você, com certeza, não pensaria desse jeito. Ou se pensasse, pensaria um pouco meio duvidando, né? Do tipo assim, vamos ver, vamos aguardar. Mas quando se está numa conexão de chamas gêmeas ou de almas gêmeas, o divino feminino espera muito do divino masculino. E qualquer coisinha que ele faça que possa parecer que está interessado na conexão, que está interessado na pessoa, é motivo para o divino feminino criar ilusões. Então vejam vocês, aqui se dá um processo de crescimento, um processo de expansão de consciência, onde um divino masculino que já está um pouco mais organizado, mais tranquilo, reflete sobre a sua conexão e pensa em avançar, mudar, se transformar, para que ele possa, então, colher frutos em um próximo relacionamento. Isto não quer dizer que o próximo relacionamento será verdadeiramente com a sua chama gêmea. E também não é possível ter certeza que essa mudança, tudo isso, vá levá-lo a querer ter um relacionamento nos próximos meses aí à frente. Por quê? Porque talvez ele entenda que esse processo de mudança, de conscientização, ainda não é o suficiente para ele dar esse passo. Por quê? Porque o compromisso é sério, é importante, é um compromisso de alma, vai além das situações corriqueiras aqui do dia a dia, da Matrix, vai além dos compromissos kármicos. E isso, para o divino masculino, é assustador. Ele não sabe como agir. Então, o fato de estar em uma conexão, de sentir que o seu divino feminino é alguém que deseja um compromisso, né, que está nessa estrutura de pensamento, de consciência, afasta esse divino masculino. Então, quanto mais esse divino feminino cresce emocionalmente, financeiramente,
em todos os setores, né, da sua vida, espiritualmente. Mas esse divino masculino acha difícil, acha complicado, porque não é o movimento que ele faz. O movimento que o divino masculino faz é outro, que é as questões mais voltadas para 3D. Ele é mais expansivo, mais aberto, e não entende como funciona isso que é o divino feminino, buscar toda a orientação da espiritualidade e ele ajudar o divino feminino a concretizar isso, materializar isso dentro do propósito de alma. Então ele acredita que às vezes ele precisa ficar igual o divino feminino. E isso faz com que ele, então, encerre, né, digamos assim, esse desejo dele de seguir. Então, gente, o que eu quero trazer para vocês é o seguinte. É importante conhecer a forma como esse divino masculino pensa e sente, para vocês entenderem por que muitas vezes não flui, não acontece, está ali na boca do gol. Essa forma que eu estou trazendo de pensar é uma, mas existem outras tantas. E por mais que muitas vezes você diga a esse divino masculino que não é bem assim, às vezes esse divino masculino nem tem conhecimento da conexão. Às vezes ele nem sabe que está em conexão de chamas e ainda assim ele sente a responsabilidade. E o que acontece? Uma pessoa só assume uma responsabilidade quando ela está preparada para isso. Então aqui nós temos duas situações que pode favorecer. Um divino masculino que se prepara e um divino masculino que talvez não se prepare tanto, mas permita que o seu divino masculino o ajude a se preparar para estar nessa conexão, à medida que vai vivendo a conexão. E aí, então, quando isso acontece, a união também acontece. Mas, devido a toda essa estrutura do planeta Terra, de terceira dimensão, toda essa rede energética que envolve o planeta Terra numa densidade com medos, traumas, crenças, né? E os karmas, fica muito difícil a pessoa entender isso. Então, o despertar do divino feminino, muitas vezes, é algo que facilita mais pela conexão que o divino feminino tem com a fonte criadora, numa atitude de maior fluidez, mais facilidade. Mas o divino masculino tem menos facilidade, porque ele é uma energia yang. Isso não quer dizer que não seja possível. Então precisa abaixar o ego, controlar o orgulho, a arrogância. Porque por trás do orgulho e da arrogância, o que existe? O medo e a insegurança de não ser suficiente. Porque, afinal de contas, aqui na 3D, o que se cobra de um homem, né? Ou de uma energia yang, né? Vamos colocar assim. Provedor, compromissado, a altura. O homem tem que estar à altura. E se ele não se sente assim? Os casos de divino masculino que estão em corpo feminino e divino feminino que está em corpo masculino, acaba que vivencia as duas polaridades nas duas formas de pensar e sentir, um pouco assim desarmonizado ali, enquanto não consegue colocar um equilíbrio, né, nessas polaridades. Mas então, pessoal, o que eu quero deixar claro para vocês aqui nessa conexão é essa questão espiritual. O Portal 77 fala disso, de espiritualidade,
de ir além, de ter conexão com algo além da matéria. Então, o que eu vejo é que essa energia vai impulsionar o divino masculino a fazer esse movimento. Mas isso não garante essa união, mas garante um passo a mais, um nível a mais, uma abertura de consciência a mais. Então, nesse sentido, o divino feminino não precisa se chatear ou se magoar. Precisa perceber que a chateação e a mágoa existentes nesse momento é porque existe apego, existe controle, existe aquele desejo de que as coisas sejam do seu jeito, no seu tempo, uma intolerância, né? Uma impaciência. E aí, então, pode até começar energeticamente um movimento de certa briga interna, conflito, né? E que vai, muitas vezes, fazer essa troca de energias. O divino masculino sente a cobrança, o divino feminino envia essa energia, então o que ele faz? Envia uma energia de resistência. E isso aqui que estava sendo trabalhado, vem abaixo, porque aí, então, se gerou competição, se gerou briga, entre aspas, né? Mesmo que seja energética, não conversaram um com o outro. O que está sendo trabalhado acaba que perde parte do seu valor, ou para alguns até tudo. Ele acaba pensando, poxa, de fato, não é esse o meu caminho. Porque sente, mas não entende o que está sentindo. A minha dica para vocês é a seguinte: todas as vezes que vocês sentirem ou presenciarem um processo do divino masculino de vocês, que parece que ele está ali, ó, como eu disse, na boca do gol, não crie expectativas. Aguarde. Mantenha confiança no processo. E não no final do processo, digamos assim, né? Que seria o ato da união. Nem todas as chamas gêmeas que estão aqui nesse planeta vão se unir nessa vida. Nem todas vão conseguir se unir rapidamente. Talvez seja mais daí bastante anos, né? Depois que tiverão o start aí da conexão. Por muito tempo eu pensei que fazendo as curas, né? Levando vibração e tudo mais, era possível. Mas não é bem assim. Existe o livre-arbítrio. E esse divino masculino precisa entrar em ressonância, em frequência, né? Como eu disse aí no vídeo que eu postei anteriormente. Estar na mesma frequência, ter a mesma consciência para estar junto. E nem sempre isso acontece. Para os casais que estão, sejam eles numa frequência mais baixa, numa frequência mais alta, mas estão compatíveis, a união acontece. Então, pessoal, eu trouxe aqui para vocês essa informação que eu sei que não é boa, muito boa de ouvir, né? A não ser para quem gostaria muito de um esclarecimento por que as coisas não acontecem, né? Mas permitam que essa energia flua para os seus divinos masculinos. E solte, deixe acontecer. Confie na espiritualidade. E continue o seu processo, desenvolva o seu propósito de alma, cresça financeiramente, em termos de espiritualidade, cresça profissionalmente, né? Cresça a sua alma. Combinado? Então eu vou ficando por aqui. E se você gostou dessa leitura, deixa seu like, comente, compartilhe. É uma leitura que pode gerar aí para nós um bate-papo aí, afinal de contas. Pode ter aí pessoas que pensam diferente, ou que sentem diferente, né? Então, deixa aqui o comentário de vocês para a gente conversar a respeito e expandir mais ainda a nossa consciência em relação à conexão de chamas. Porque esse processo se aprende na vivência, né? Então, tanto eu quanto você estamos também aprendendo, ok?
Um grande abraço para você e até a próxima. Tchau, tchau.